Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletricidade e nós temos falado sobre indutores. Na aula passada nós vimos a matéria de indutores e hoje nós daremos continuidade a esse tema falando de uma característica dos indutores. Quando ele é submetido a uma tensão, quando ele é submetido a uma frequência, esse indutor ele causa uma oposição à passagem de corrente elétrica que é chamado de reatância indutiva. Então, estudaremos a reatância indutiva na nossa aula de hoje, mas antes, porém, eu quero fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada e também corrigir o exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, vamos para a nossa revisão. Muito bem, então começando a nossa revisão, vamos falar sobre os indutores, que foi o tema da nossa aula passada. Então, com relação aos indutores, a sua importância, a sua característica, a sua aplicação, então, dentro da eletrônica, nós vamos rever a partir de agora. Então, com relação aos indutores, nós vimos que o componente indutor, também chamado de bobina, chamado de reator, ele normalmente consiste num fio enrolado, no formato de bobina, em redor de um núcleo. Esse núcleo ele pode ser um núcleo de ferro, um núcleo de ferrite, ou ele pode ser um núcleo de ar, como nós vimos na aula passada. Ele é um componente elétrico que armazena energia em um campo magnético. Então, diferente do capacitor, o indutor ele armazena campo magnético, enquanto o capacitor ele armazena campo elétrico. Então, o indutor, nós vimos que nós temos alguns tipos de indutores, e dentre esses tipos de indutores, nós podemos então dizer que ele pode ter um núcleo de ar, que é quando ele não tem nada no meio dele, que são esses casos aqui, esses exemplos, ou ele pode ter um núcleo de ferro, onde ele é enrolado sobre um núcleo de ferro, e aí então ele vai ter uma característica um pouco diferente daquele que tem o núcleo de ar. Então aqui um outro caso com núcleo de ferro, e pode ser que ele tenha um encapsulamento, mas ele é montado sobre um núcleo de ferro. E aí a gente tem aqueles que tem uma toroide, e ele é enrolado sobre uma toroide. O símbolo do indutor, então, ele vai depender do material que nós utilizamos como núcleo. Se é um núcleo de ar, nós vamos utilizar então esse símbolo. Se ele tem um núcleo de ferro, nós vamos utilizar esse símbolo. A gente coloca essas duas barras aqui ao lado desse fio representado, de maneira em forma de espiras. Então essa aqui é a simbologia do indutor quando ele possui um núcleo de ar, e assim quando ele possui um núcleo de ferro. Nós vimos que a função do indutor é de armazenar então a energia através de um campo magnético. E a intensidade do campo magnético ela vai variar de acordo com a forma que nós temos, que nós criamos esse campo magnético. Então, nós vimos na aula passada que através da intensidade da corrente, quando ela passa por um condutor, a corrente que circula por esse condutor, ela gera um campo magnético. Então nós vimos que um fio, alimentado ali por uma determinada tensão, vai circular uma corrente, e essa corrente vai produzir um campo magnético. Esse campo magnético ele vai ocorrer em redor desse fio. E aí eu estou falando simplesmente de um fio, simplesmente de um condutor. E aí eu posso detectar que à medida que você aumenta a corrente, então uma corrente pequena produz um campo magnético pequeno, uma corrente grande vai provocar um campo magnético mais intenso. Então é diretamente proporcional a relação corrente elétrica e campo magnético sobre um condutor. E aí a gente viu que dobrando esse fio, criando uma espira, esse campo magnético também aumenta. E esse campo magnético aumentando acaba se tornando interessante, porque a espira
que é um fio, é um condutor dobrado na forma de círculo, né? Quando você pega esse condutor, dobra ele no formato de uma espira, você aumenta a intensidade do campo magnético. Então, por que não pensar em fazer várias espiras, fazer um conjunto de espiras? E é justamente esse conjunto de espiras que nós damos o nome de bobina, né? A esse conjunto de espiras nós damos o nome de indutor, tá? Então, também podemos chamar de solenoide, né? Enfim, esse conjunto de espiras, né, é justamente o nosso indutor. Então, qual é o objetivo de você fazer, então, criar, né, uma solenoide, criar uma bobina, né? Ou seja, você ter várias, no caso aqui, várias espiras em conjunto, porque quando você aumenta o número de espiras, você está aumentando também o campo magnético. Então, para você obter campos magnéticos de maior intensidade, você enrola esse condutor na forma de espiras, constituindo então um indutor, constituindo uma bobina. Então, dessa forma, você aumenta, né? Então, você começa lá, primeiramente, com o fio condutor, você tem um campo magnético. Você aumenta se você cria uma espira, ou seja, se você dobra esse condutor, e você aumenta muito mais se você cria várias espiras, se você dá várias voltas, e aí você vai aumentar o campo magnético. Então, a intensidade do campo magnético de uma bobina, de um indutor, ela vai ser proporcional a alguns fatores. Então, aqui a gente tem uma fórmula que nós não vamos usar isso para calcular, mas é interessante para a gente saber a dinâmica, né, como as coisas vão funcionar. Então, a gente vai perceber o seguinte, que o campo magnético, que é esse B, a intensidade do campo magnético de uma bobina, ela é diretamente proporcional à sua corrente elétrica. Ela também depende da permeabilidade magnética do material, então vai depender de qual material é constituído, né, essa bobina, se é cobre, se ela possui um núcleo de ferrite, qual material que é utilizado. Essa permeabilidade magnética, ela é algo intrínseco, é algo particular do material que é utilizado, vezes o número de espiras, vezes quantas voltas você dá. Então isso tudo é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. Agora, o que é inversamente proporcional à intensidade do campo magnético? Ou seja, o que eu aumento e diminui o campo magnético? A distância, né? Esse L aqui que é a distância entre a primeira e a última espira. Então, quanto menor, né, for o meu indutor, né, ou seja, quanto mais próximas estiverem as espiras do meu indutor, maior vai ser a intensidade do campo magnético dessa bobina, desse indutor. Então é como se nós tivéssemos uma cama, né, e uma coberta curta, né? Então eu aumento o meu campo magnético se eu tenho várias espiras, mas ao ter várias espiras, eu acabo distanciando a primeira da última, o que faz com que o campo magnético acabe diminuindo. Então, por conta disso, a gente acaba tendo que chegar num ponto, né, o fabricante do indutor tem que chegar num ponto que você acabe encontrando o equilíbrio. As linhas de força, né, do campo magnético produzido pelo indutor, né, as linhas do campo magnético, elas são idênticas às linhas produzidas pelo ímã, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui um indutor, você acaba formando aqui um norte e um sul. E desse norte e sul, né, seria equivalente a um ímã, né? Então você criou o que nós chamamos de um eletroímã, né? Isso aí a gente consegue potencializar quando você coloca um material ferromagnético no interior dessa bobina, no interior desse indutor, a intensidade do campo magnético ela aumenta. Então você tem aqui um indutor com um núcleo de ar. Quando você coloca então um núcleo de ferro, o que acontece? Você aumenta o seu campo magnético porque você reduz a dispersão das linhas do campo magnético. Então essas linhas aqui que nós vemos aqui sendo criadas, né, pela bobina, elas tendem a se dispersar. Então quando você coloca um núcleo de ferrite, um núcleo de ferro, você reduz a dispersão dessas linhas de campo. Então essa seria a vantagem, né, de você ter um núcleo de ferro, tá? Então com o núcleo de ferro você acaba
aumentando o que nós vamos chamar de indutância, né? E já aproveitando e falando da indutância, né? A indutância, ela é a capacidade do indutor de armazenar energia magnética, né, por meio, né, do fluxo, né, por meio da corrente que passa por ele. Então, a gente diz, né, que você vai ter o fluxo dividido ali pela corrente, isso vai determinar a nossa indutância, mas é importante saber que a unidade de indutância, né, assim como você atribui a unidade de resistência a ohms, a unidade de capacitância a farads, né, a unidade de indutância é Henry, tá? É representado pela letra H maiúscula. Tá? E aí, né, o símbolo para a gente representar, né, para a gente trocar a palavra indutância por algo, a gente troca pela letra L. Então esse L aqui quer dizer indutância. E a unidade de indutância é Henry. Então representamos pela letra H. E aí a gente vai precisar, né, de usar os submúltiplos, né? Por exemplo, como o Henry já é uma unidade grande, você não vai ter ali 100 Henrys, 200 Henrys, então a gente costuma utilizar os submúltiplos, os mesmos submúltiplos que a gente usa, no caso, para miliampere, microampere, para quilo-ohms, né, para mega-ohms. Então, na indutância, é mais comum que nós utilizemos o mili-Henry, né, que é o 10 a menos 3, e o micro-Henry, que é o 10 a menos 6. Então, além do Henry, que é a unidade fundamental, a gente usa o mili-Henry e também o micro-Henry. Tá? Então, essa é a nossa unidade de indutância. E aí a gente tem a curva, né, a curva de carga e descarga magnética, né, do nosso indutor. Então, ele tende a se carregar, né? Ele leva um tempo para isso, para se carregar magneticamente, e aí ele tem um tempo para se descarregar magneticamente. Então, da mesma forma que o capacitor, né, ele tem a sua curva, o tempo de carga e o tempo também de descarga. Lembrando que no caso do indutor ele não armazena cargas, ele armazena sim campo magnético. E assim como o capacitor, assim como o resistor, nós podemos associar os indutores. Então a gente pode colocar esses indutores em série, né? Então, onde acaba um indutor, começa o outro, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí, quando ele está em série, eu falo que a minha indutância total é a soma do valor das indutâncias do meu circuito, assim como nós fazemos para o resistor. É diferente do capacitor, né? E quando ele está em paralelo, né, nós fazemos aquela fórmula, né, do indutor 1 vezes a indutância do indutor 1 vezes a indutância do indutor 2, né, dividido pela soma das duas indutâncias. Isso se nós tivermos dois, né? Se eu tiver vários indutores, eu vou fazer 1 dividido por 1 sobre a indutância do primeiro indutor, mais 1 sobre a indutância do segundo, mais 1 sobre a indutância do terceiro e assim por diante. Ou seja, a regra que nós utilizamos para os indutores é a mesma regra que nós utilizamos para os resistores, no caso da associação. Então, nós somamos as indutâncias quando estão em série e a gente utiliza, então, essa fórmula aqui quando eles estão em paralelo, ou se for apenas dois, a gente utiliza essa outra fórmula, que é uma fórmula equivalente a essa, só que reduzida. Então tá aí, pessoal, foram esses os tópicos referentes a indutor que nós estudamos na aula passada, e eu deixei para você um exercício para a validação da sua presença. E nesse exercício eu pedia para você, então, calcular, né, o valor da indutância equivalente. Nós tínhamos aqui um indutor de 100 mH, né, e tínhamos aqui um indutor de 2 Henry. Tá? Então, como eles estão em paralelo, a gente vai usar a fórmula simplificada para dois indutores em paralelo, onde a gente faz L1 vezes L2 dividido por L1 mais o L2. Então, a minha indutância equivalente, né, ela vai ser... vou pegar aqui o primeiro indutor, o meu L1, que é 100 mH, né, 100 vezes 10 a menos 3, e vou multiplicar pelo meu L2, que é de 2 Henry, então vezes 2. Dividido pelo indutor 1, né, que é 100 vezes 10 a menos 3, mais o meu indutor 2, que é de 2 Henry. Então, feito isso, eu vou fazer a parte de cima, deu 200 vezes 10 a menos 3, a parte de baixo, 2 vezes 1,
aliás, vai dar 2,1, né? Então 100 vezes 10 a menos 3, isso aqui vai dar 0,1, mais 2 vai dar 2,1. Então 200 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,1 vai dar 0,095238. E aí eu aperto a engenharia da minha calculadora, porque ele não está entre 1 e 999, e aí a minha indutância equivalente fica em 95,238 vezes 10 a menos 3, que é 95,238 milihenry, que é justamente uma das respostas que nós encontramos nas nossas alternativas. Então tá aí, pessoal, a resposta então para esse exercício. Minha indutância equivalente, minha indutância total é de 95,238 milihenries. Então tá aí, fizemos a revisão do que nós estudamos a respeito dos indutores e também fiz a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Eu gostaria agora, então, de entrar no tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, falando do tema da nossa aula de hoje, vamos a ele. Vamos falar, então, de reatância indutiva, né? A reatância indutiva, que assim como nós estudamos, né, os capacitores e vimos que os capacitores eles se opõem à passagem da corrente elétrica e a oposição que o capacitor causa à passagem da corrente elétrica nós chamamos de reatância capacitiva. Nós vamos ver então que a reatância indutiva, né, ela é a oposição a passagem da corrente elétrica do indutor. Então, falando do indutor, né, do indutor em corrente contínua, por exemplo, nós sabemos que em corrente contínua o indutor ele se comporta como uma chave fechada para a corrente elétrica. Afinal de contas, ele é um fio enrolado e a resistência de um fio é muito baixa, ela é quase zero. Então, isso vai acontecer devido, então, ao condutor, a ele ser um condutor, né? E assim ele tem uma impedância nula, uma impedância muito próximo a zero. Então, em corrente contínua, o nosso indutor ele possui uma indutância, né? uma resistência à passagem de corrente elétrica muito baixa. Então, a resistência dele é quase nula, tá? Agora, então a gente tem ele como basicamente uma chave fechada. Agora, quando se aplica um indutor em um circuito, né, de corrente contínua, né, a sua indutância então ela vai se manifestar apenas no momento em que existe uma variação da corrente, né, ou seja, no momento que você liga e desliga o circuito. Então você liga o circuito, ele se torna um circuito fechado. Na hora que você abre o circuito, ele se torna um circuito aberto. Então, basicamente, ele vai se comportar como um fio, né, na tensão contínua sobre o ponto de vista da oposição à passagem de corrente elétrica, sobre o aspecto da sua resistência à passagem da corrente elétrica. Agora, em corrente alternada, né, em CA, né, como os valores de tensão e corrente eles estão constantemente se modificando, né, o efeito da indutância ele vai se manifestar permanentemente. Então, pessoal, isso não vai acontecer só na hora que você liga e na hora que você desliga, como acontece na tensão contínua. E aí que vai gerar o que nós chamamos de reatância indutiva. Então, o que é a reatância indutiva? Então, esse fenômeno de oposição permanente à circulação de uma corrente que varia e é denominado, então, a reatância indutiva. Então, é a oposição à circulação de corrente. Então, quando você tem um indutor no circuito e esse indutor se opõe à passagem da corrente elétrica, nós dizemos então que isso se chama reatância indutiva. Como eu expliquei na aula de reatância capacitiva,
O termo resistência, né, que nós já desde o começo atribuímos a oposição à passagem de corrente elétrica, o termo resistência nós utilizamos somente quando nós temos o resistor. Quando nós temos o capacitor, a oposição da passagem da corrente elétrica, à corrente elétrica que o capacitor provoca se chama reatância capacitiva. E agora nós estamos vendo que quando você tem um indutor, a oposição à passagem da corrente elétrica que um indutor provoca se chama reatância indutiva. Tá? Então, é uma questão de nomenclatura. A gente não utiliza resistência, o termo resistência, à passagem de corrente em todos os casos. A gente utiliza o termo resistência quando nós temos resistores, né? Componentes passivos. Né? Agora, nós vamos utilizar o termo reatância capacitiva quando for a oposição que o capacitor faz à passagem da corrente elétrica, e reatância indutiva quando for a oposição que o indutor provoca à passagem da corrente elétrica. Então, a gente vai olhar para o indutor como uma espécie de resistor, né? Como uma espécie de um componente que está oferecendo resistência à passagem da corrente elétrica. Então, essa reatância indutiva nós vamos representar pela letra XL, tá? E ela vai ser dada em ohms, assim como a reatância capacitiva que nós vimos, tá? Então, esse XL ele vai ser expresso em ohms, a unidade da reatância indutiva é a ohms, porque é oposição à passagem da corrente elétrica, e vai ter uma expressão que nós vamos utilizar para encontrar, então, o valor da reatância indutiva. Eu tenho feito um paralelo com a reatância capacitiva. Para a reatância capacitiva, nós tínhamos uma fórmula. Para a reatância indutiva, nós também vamos ter uma fórmula. E essa fórmula do XL vai ser igual a 2π vezes F vezes L, ou seja, 2π é uma constante, 2π é 6,28, vezes F, que é a nossa frequência, é a frequência da corrente alternada em Hertz, vezes L. Né? Esse L é o valor da indutância, o valor do indutor, né, da indutância do indutor, dada em Henry, tá? Que é a unidade de indutância. Então, vou fazer lá 6,28 vezes o valor da frequência, vezes o valor da indutância desse indutor. Então, pessoal, lembrando, né, no caso da corrente contínua, a minha frequência é zero. Então, 0 vezes o 2π vezes a indutância, né, 0 vezes qualquer coisa dá zero. Por isso que a reatância indutiva do indutor na corrente contínua é igual a zero. Ele se comporta como uma chave fechada, como nós acabamos de ver. Então, essa vai ser a característica da reatância indutiva. Tá? Então, nós vamos precisar calcular em alguns momentos o quanto que é a oposição do indutor à passagem da corrente elétrica, e aí nós vamos chamar isso de reatância indutiva, e quando precisarmos fazer isso, nós vamos utilizar essa fórmula. Então, essa é a nossa reatância indutiva. E aí é lógico, né? A gente chega à conclusão que existe uma influência da frequência na minha reatância indutiva. Então, se eu pegar aqui e fizer um gráfico onde eu tenho a reatância indutiva aqui no meu eixo Y e aqui no meu eixo X a frequência, eu verifico que quanto mais eu aumento a minha frequência, mais eu aumento a minha reatância indutiva. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a minha reatância indutiva. Então, aqui, esses são valores para o indutor igual a 20 mH. Então, vou aumentando aqui, ó, com 50 eu vou ter mais ou menos 1,5 K ohms, né? Com 100 eu já vou ter ali 2, alguma coisa K ohms, com 150 eu já vou ter aproximadamente 3 K ohms, e assim por diante eu vou aumentando a minha frequência e junto vai aumentando a minha reatância indutiva. Tá? Então existe uma influência, né, da frequência, né, na resistência, né, à passagem da corrente elétrica desse indutor. Então aqui, pessoal,
na fórmula, né, isso é diretamente proporcional, né? Eu aumento então a frequência e aumenta então a minha reatância indutiva, tá? A própria fórmula já está mostrando isso para a gente. E esse aqui é o gráfico da reatância indutiva pela frequência. Então, a gente vai agora dar uma olhada, né, como que a gente calcularia, né, então essa reatância, né, essa reatância indutiva. Então aqui eu não quero somente calcular essa reatância indutiva, mas eu quero saber aqui de um indutor de 600 mH, aqui é a unidade então do indutor, né, é Henry, representado pela letra H maiúscula, né, então ele é de 600 mH, é a unidade, esse milha é o 10 a menos 3. Então eu estou dizendo que esse indutor ele é conectado a uma rede CA, ou seja, corrente alternada, de 110 volts, né, com 60 Hz de frequência. E eu pergunto qual é a corrente que circula nesse circuito. Então, peguei aqui um indutor de 600 mA, liguei no 110 volts, 60 Hz, né, aproximadamente é aí a nossa rede elétrica, e eu quero saber a corrente que vai circular por ele. Bom, antes da gente calcular a corrente, o que eu não posso fazer de forma alguma é pegar a tensão e dividir pelo valor da indutância, né? Isso não faz sentido. Eu preciso então achar o quê? Eu preciso achar o valor da reatância indutiva, porque é a reatância indutiva que vai se opor à passagem da corrente elétrica. É ela que vai mostrar para a gente o quanto que esse indutor está se opondo à passagem da corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, calculando, né, o primeiro passo seria achar a reatância indutiva. Então, como o meu XL é 2π vezes F vezes L, ou seja, a constante, né, 2π é equivalente a 6,28, vezes o valor da frequência, vezes o valor da indutância, né, a partir desses valores eu vou achar então a minha reatância indutiva. Isso vai ser 6,28, né, que é os 2π, vezes 60, que é a minha frequência, vezes o meu L. Esse L é a minha indutância. Então eu coloquei aqui 600 mH, eu coloquei 600 vezes 10 a menos 3. E aí eu vou multiplicar isso tudo. Multiplicando isso tudo, eu tenho 226,08 ohms. Então essa é a reatância indutiva. É o quanto o indutor se opõe à passagem de corrente elétrica. Então, dessa forma, uma vez que eu sei o quanto que ele se opõe à passagem de corrente elétrica, eu posso usar o meu XL na minha fórmula da lei de Ohm. Porque a lei de Ohm, ela tem lá no meu triângulo, né, eu tenho lá o V em cima e o R vezes I embaixo. Então, no lugar desse R, eu posso utilizar as reatâncias, porque são oposições à passagem da corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, para achar a corrente que vai passar por esse circuito, eu vou fazer então que a minha corrente é igual à minha tensão dividido pela reatância indutiva. Então, isso vai ficar 110 volts dividido por 226,08 ohms. E isso vai ser então igual a 486,55 vezes 10 a menos 3, que é 486,55 mA. A unidade de corrente elétrica é ampere. Então achei qual é a corrente que vai passar por esse circuito, vai ser de 486,55 mA. Então nesse nosso exemplo a gente chegou a essa corrente. Então é possível, a partir do valor do indutor, a partir das características da minha rede de tensão alternada, como tensão e também a frequência, né, eu consigo então chegar nos valores no valor da reatância indutiva e consequentemente no valor da corrente elétrica, como nós fizemos aqui. Então, pessoal, tá aí esse exemplo de cálculo. E eu vou aproveitar e falar de um parâmetro que existe no indutor, que é o fator de qualidade, né, chamado de Q. E aí esse Q, porque todo indutor, né, além da reatância indutiva, que vai depender aí da frequência onde ele é aplicado, né, ele vai ter um fator de qualidade Q, né, que é a relação entre a reatância indutiva e a resistência ohmica.
Porque esse indutor ele vai ter uma resistência ômica, porque se você pegar um multímetro e medir a resistência daquele fio enrolado, né, você vai chegar num valor baixo, né, porque ele é quase um condutor, ele é quase próximo a zero, né, é um valor baixo, mas é um valor que você vai encontrar. E a reatância indutiva, ela vai depender principalmente da frequência e do valor do indutor, né? Do valor da indutância desse indutor, mas principalmente de um fator externo, que é a frequência, né? De acordo com a fórmula, né, a reatância indutiva é 2π, né, vezes F, que é a frequência, então está aí ela interferindo no valor da reatância indutiva, vezes L, que é o valor da indutância. Então, esse meu Q vai ser justamente o meu XL dividido por essa resistência. Então, esse meu XL, né, ele é a reatância indutiva, que nós acabamos de aprender a calcular, é dado em ohms, e esse R é a resistência ômica da bobina. Então, como que eu faço para saber o meu XL? É o 2π vezes F vezes L. Como que eu faço para saber qual é a minha resistência ômica? Nós estudamos isso, né, como segunda lei de Ohm, né, onde eu tenho lá a minha resistência, ela é igual à resistividade do condutor vezes o tamanho do condutor dividido pela área da seção transversal desse condutor. Era uma das formas que nós tínhamos ali para calcular a resistência. Então, nesse caso, a resistência ômica ela vai ser dada por essa fórmula. Então eu consigo, a partir dessa divisão, eu consigo fazer o cálculo do meu fator de qualidade. Então a gente sabe, né, que num indutor ideal, né, a resistência ômica deve ser próxima de zero, né? Isso determinaria um valor de qualidade infinitamente grande, né? Porque se esse R for muito baixo, esse meu Q vai ser muito alto. Então, quanto mais próximo a zero for esse meu R, que é a resistência ômica, mais próximo de infinito vai ser o meu fator de qualidade. Então, a gente sabe, né, que na prática, né, esse indutor ele não vai ser um condutor perfeito, né? Ele vai ter uma certa resistência ômica. Vamos ver um exemplo de cálculo, né, desse fator de qualidade do indutor. Então, vamos imaginar que eu tenho uma reatância indutiva de 3.768 ohms, né, que seria um indutor de 10 Henry a 60 Hz. Né? E eu tenho lá uma resistência ômica dele de 80 ohms. Então calculei lá, baseado na resistividade, baseado numa série de fatores, e cheguei a uma resistência ômica de 80 ohms. Então, para encontrar o meu fator de qualidade, eu vou fazer o meu XL dividido pelo meu R, né? Que vai ser então 3.768 dividido por 80. Isso vai ser igual a 47,1. O fator de qualidade ele não tem unidade, tá? Porque eu estou dividindo ohms por ohms, eu acabo cortando a unidade. Ele é um fator, ele é um parâmetro adimensional, ele não tem dimensão, tá? Ele não tem unidade. Então aqui no caso o fator de qualidade é igual a 47. Então, ao mesmo tempo, quando eu submeto esse indutor de 10 Henry a uma frequência de 60 Hz, ele vai ter uma reatância indutiva de 3.768. Em contrapartida, ele tem uma resistência física, né, por conta do seu material, de 80 ohms. Então, fazendo essa divisão, eu chego a 47,1. Então, está aí o nosso exemplo de cálculo do nosso fator de qualidade. Bom, eu gostaria agora, né, como nós fizemos um exemplo, né, de cálculo do nosso indutor, né, da nossa reatância indutiva, eu gostaria agora de deixar para você um exercício, tá? Eu gostaria que você calculasse a reatância indutiva, né, o XL, e a corrente elétrica para esses circuitos aqui, ó. Por um circuito onde eu tenho um sinal AC de 120 volts 60 Hz e um indutor de 100 mH, né? Aqui um sinal AC de 48 volts e uma frequência de 20 kHz e um indutor de 800 microhenries, né? Micro 10 a menos 6 henries, e esse circuito aqui, onde eu tenho uma fonte, né? Uma fonte de sinal AC
né, com origem AC, um sinal AC de 220 volts com uma frequência de 50 Hz. E aí eu tenho aqui uma indutância de 0,5 Henries. Então eu gostaria agora que você pausasse esse vídeo, né, copiasse esses 3 circuitos e no seu caderno calculasse o valor do XL e também o valor da corrente que vai passar por esse circuito, conforme nós fizemos no nosso exemplo. Então, pause o vídeo, faça esse exercício para que você possa praticar e assim poder ver se você compreendeu bem a forma que nós fazemos para calcular tanto a reatância indutiva como também a corrente elétrica num desses circuitos. Na sequência, eu venho com a resposta. Muito bem, você pausou o seu vídeo, tentou fazer esses 3 exercícios e agora eu venho com a resolução. Então vou pegar aqui a nossa letra A, né, onde nós tínhamos um sinal AC de 120 volts, né, 60 Hz, e um indutor de 100 mH. Tá? Então vamos calcular primeiro o nosso XL, né, vou fazer lá 2π vezes F vezes L, isso vai ser 6,28, que é a constante, né, o 2π, vezes o F, que é 60 Hz, vezes 100 mH, que é 100 vezes 10 a menos 3. E isso vai ser igual a 37,68 ohms. Então achei o meu XL, eu sei que a oposição que esse indutor vai fazer à passagem da corrente elétrica é de 37,68 ohms, ou seja, a reatância indutiva desse indutor é 37,68 ohms. E agora a gente calcula a corrente elétrica, fazendo a tensão dividido pela reatância indutiva. Então vai ser 120 volts, né, dividido por 37,68, que eu acabei de encontrar aqui. Isso vai me dar uma corrente de 3,18 ampere. Aí não aperto engenharia porque é um número entre 1 e 999. Então tá aí, achei o valor da reatância indutiva e também da corrente elétrica na nossa letra A. Vamos para a nossa letra B, né? Eu tinha aqui um sinal AC de 48 volts, 20 kHz a frequência dele e um indutor de 800 microhenries. Aí eu vou aplicar a fórmula do XL, né, para a gente achar então a reatância indutiva, 2π vezes F vezes L, então fica 6,28 vezes a minha frequência, que é 20 kHz, então é 20 vezes 10 a terceira, vezes 800 vezes 10 a menos 6, é 800 microhenry, tá? Isso, né, fazendo essa conta, nós vamos chegar a 100,48 ohms. E aí eu vou usar a reatância indutiva, né, como no lugar da minha resistência na lei de Ohm. Então, minha corrente elétrica vai ser tensão sobre reatância indutiva, que é 48 volts, dividido por 100,48 ohms. Isso, então, vai ser igual a 0,477 ampere. Como é um número menor do que 1, eu aperto a engenharia e fica 477 vezes 10 a menos 3, que é os 477 miliampere. Então, achei a reatância indutiva, 100,48 ohms, e a corrente 477 miliampere. E agora nós vamos para a letra C, onde também nós tínhamos um sinal AC, só que esse de 220 volts, uma frequência de 50 Hz e um indutor de meio Henry, né, 0,5 Henry. Achando a reatância indutiva, 2π vezes F vezes L, 2π é o 6,28, vezes o F, que é 50 Hz, vezes o L, que é 0,5. Aqui eu não tenho submúltiplo nem na frequência e nem na indutância. Fazendo essa conta, eu vou chegar a uma reatância indutiva de 157 ohms. Né? Lembrando que a unidade de reatância indutiva é ohms. E aí nós vamos ter, então, o cálculo da nossa corrente. Então, é tensão dividido por reatância indutiva, que é 220 volts,
dividido por 157 ohms, que dá 1,4 ampere. Então achamos também a reatância indutiva e também a nossa corrente elétrica. Então eu espero que você tenha acertado. Ó. Então no nosso circuito da letra A resposta era uma reatância indutiva de 37,68 ohms de uma corrente de 3,18 ampere. Na letra B, a reatância indutiva era de 100,48 ohms e a corrente de 477 mA. E na letra C, a reatância indutiva de 157 ohms e a corrente elétrica de 1,4 ampere. Então tá aí, pessoal, esse foi o exercício. Espero que você tenha tentado fazer e espero que você tenha acertado. Caso tenha alguma dúvida, você volta aí no nosso exemplo, no exemplo que eu dei a respeito do cálculo da reatância indutiva, tá? Então, pessoal, só para a gente fechar, né, é importante a gente relembrar da diferença da indutância e da reatância indutiva. A indutância é a capacidade de armazenar carga magnética, né, de armazenar campo magnético que o indutor tem. A reatância indutiva é justamente a oposição que o indutor faz à passagem da corrente elétrica. Isso vai variar de acordo com o seu valor da indutância e também de acordo com a frequência a qual nós submetemos ele. Então tá aí, essa foi a aula de hoje. Eu gostaria de deixar agora para você um exercício para você validar a sua presença, né? E aqui também achar a reatância indutiva e também a corrente elétrica nesse circuito. Então, pessoal, qualquer dúvida, eu estou à sua disposição no WhatsApp, tá? E qualquer coisa também você volta e revê aí os principais pontos dessa aula e de outras aulas que estão disponíveis também na plataforma para que você possa revê-las. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!